Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Simplificando a Visualização Estatística. Esse webinar ele foi preparado para trazer para vocês algumas dicas, né, de como apresentar os resultados de vocês nos artigos científicos, seguindo, né, pensando nas boas práticas de publicação, no que as revistas de maior fator de impacto solicitam, né? Então a gente pensou nesse webinar para auxiliar justamente na escolha da melhor maneira para vocês estarem apresentando os resultados nos artigos científicos de vocês, tá? Antes, só achei aqui. Aí. Antes de a gente iniciar com o nosso conteúdo propriamente dito, eu gostaria de apresentar para vocês alguns dos nossos parceiros e também gostaria de, depois de fazer alguns combinados com vocês, para que corra tudo bem, para que a gente consiga aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem aqui, que hoje é em torno aí de 1 hora, né, com as nossas discussões. Então, aqui, falando um pouquinho dos nossos parceiros, então a gente destaca a EBM Academy, a Quento Coworking, a Scientific, tá? A Organiza a secretária executiva, na figura aqui hoje da Veridiana, que está sempre conosco, né, em todos os treinamentos, nos dando esse apoio, né, técnico em todos os eventos, também cuida de toda a parte da organização aí de certificados, dos conteúdos que vocês recebem nos treinamentos, e a Analisa Soluções em Estatística, representada aqui hoje por mim e pela Lidiane, que também eu vou apresentar ela depois, mas vai estar conosco aqui no chat, respondendo a vocês, se vocês tiverem algum questionamento. Aqui eu trago para vocês os nossos contatos, tá? Então, tem aqui site, tem nosso contato de e-mail, WhatsApp, tá? Tem também as redes sociais, então aqui tem LinkedIn, Instagram, Facebook. A gente convida vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, lá vocês acompanham em primeira mão, além, é claro, das inscrições, né, dos eventos que estão acontecendo, acompanham todo o material gratuito que a gente oferece lá, né, todo o conteúdo que é postado lá. Então, a gente pede que, se possível, vocês nos sigam nas redes sociais. Aqui apresentando um pouco os professores, né, que estarão participando desse webinar. Então, eu estarei aqui com vocês, trazendo, né, toda essa parte da apresentação desse webinar, e a gente vai ter no chat, respondendo aos questionamentos de vocês, a Lidiane, tá? Então, eu, Sheila, e a Lidiane, por formação, nós somos zootecnistas, somos PhD em produção animal, e somos analistas de dados, né? Cientistas de dados na Analisa Soluções em Estatística, tá? Antes de iniciarmos alguns combinados, tá? Para que corra, que a gente consiga apresentar para vocês todo o conteúdo que a gente tem aqui no tempo que foi proposto. Então, a gente pede que todos deixem o microfone desligado, tá? Durante a apresentação. O vídeo ligado é opcional, então vocês têm essa opção de decidir. E se vocês forem tendo pergunta ao longo do webinar, vocês podem deixar essas perguntas escritas ali no chat, que a Lid vai respondendo vocês. E ao final, depois a gente abre um tempo para se alguém tiver alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta ao vivo também, tá? Aqui também tem o nosso WhatsApp de suporte, tá? Então, se vocês tiverem algum problema de conexão, alguma coisa nesse sentido, vocês podem estar contatando nesse WhatsApp, que a Veridiana vai ajudar vocês. Outra coisa ainda, além desses combinados, eu queria dizer para vocês que permaneçam até o final desse webinar. Vai ser um webinar curto, né? Então, a gente não quer tomar muito tempo de vocês, mas que vocês permaneçam até o final, que no final a gente tem um presente especial para vocês, então fiquem conosco que vai valer a pena, tá bem? Bom, a gente já falou um pouquinho lá no início do objetivo desse webinar, tá? Então, a gente quer
apresentar para vocês as melhores alternativas para vocês apresentarem os seus dados nos artigos, tá? Seguindo as boas práticas da escrita científica, tá? E pensando na escrita científica, existem diferentes formas que são adequadas para a gente expor cada tipo de dado, cada tipo de resultado. E a forma como a gente vai escolher para estar apresentando esses resultados lá no nosso artigo vai muitas vezes depender do tipo de resultado que a gente tem, do tipo de resposta que a gente tem. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se eu estou trabalhando com dados que são qualitativos, né, sejam eles nominais, ordinais, como, por exemplo, escolaridade, sexo, né, alguma outra classificação, o mais indicado que se utilize para apresentar esses tipos de dados é uma análise de frequência, certo? Agora, por outro lado, se eu estiver trabalhando com dados que são quantitativos, sejam eles discretos ou contínuos, né, números inteiros ou números que podem assumir qualquer valor, o mais adequado para apresentar esse tipo de resultados são com medidas descritivas, como, por exemplo, média ou mediana, de acordo com a distribuição dos dados, é, desvio padrão, erro padrão da média, aí intervalo interquartil. Então, essas medidas que são mais utilizadas quando a gente tem dados quantitativos. E além de diferentes formas para a gente expor, né, cada um dos nossos resultados, de acordo com o tipo de variável, resposta que a gente está avaliando, também existem diferentes formas a gente visualizar esse dado, a gente comunicar esse dado para o leitor, né, do artigo. Então, a gente pode utilizar a forma descritiva, descrevendo, né, os nossos resultados no corpo do artigo, pode utilizar a visualização na forma de tabelas, né, e de quadros, e pode também, é claro, utilizar a forma gráfica para expor esses nossos resultados, tá? A gente vai falar um pouco de todos eles aqui, né, o que é mais indicado em cada tipo de dado que a gente quer comunicar, mas a gente vai dar uma ênfase maior aqui na apresentação gráfica. Então, a gente trouxe aqui para vocês um material bem legal, assim, de qual gráfico utilizar em determinada situação, para que seja eficiente nessa comunicação de vocês. Bom, então a gente inicia falando da apresentação dos resultados num formato descritivo discursivo, tá? Então, nesse tipo de formato, as nossas respostas, elas vão ser apresentadas lá na nossa seção de resultados do artigo no formato de texto, né? E quando que a gente usa esse tipo de formato para veicular as nossas descobertas? Por exemplo, quando eu estou fazendo a minha descrição da amostra. Então, é muito comum a gente descrever lá ou no material e métodos, ou lá no início dos nossos resultados, a amostra que a gente utilizou nos nossos estudos, tá? Então, por exemplo, vou descrever lá no início dos meus resultados dos participantes do estudo, né? Posso até colocar o N total aqui. 63% eram do sexo feminino, 23% eram doutores e 45% trabalhavam na iniciativa privada. Então, eu estou dando essa informação que ela é importante, né, para o leitor, mas eu não estou trazendo toda aquela informação completa, né? Então 63 eram do sexo feminino e o restante quanto era do sexo masculino. Estou trazendo só as informações mais com uma frequência, né, com um percentual mais alto aqui. Então a gente costuma fazer muito isso e ver muito isso nos artigos científicos quando se está falando da descrição da amostra. Então daqui a pouco a gente sabe que algumas revistas científicas elas têm limites para a gente utilizar figuras ou para a gente utilizar tabelas. Então, essa é uma opção legal para descrever a amostra, por exemplo, quando a gente tem essas limitações, quando já tem outras tabelas que são mais, ou outros gráficos, né, que são mais importantes para estar apresentando,
e aí não ocupa tanto espaço dentro do artigo também, tá? Essas informações, elas podem estar associadas a gráficos ou tabelas, ou também ou não. Então, isso é opcional. A gente vê artigos que têm essas informações resumidas, né, como nesse formato no texto, e depois a gente encontra uma tabela, seja nos anexos ou seja no corpo do texto mesmo, trazendo toda a informação completa, né, dessa descrição da amostra, tá? Então, aí é uma questão de espaço e de opção mesmo. E aí isso também depende muito do objetivo, né? Descrever os resultados, é isso que a gente vem falando, né, até agora, descrever os resultados no texto, sem utilizar uma tabela ou sem utilizar um gráfico que seja, vai muito do objetivo. Então, é isso que eu acabei de falar. Se for apenas para a descrição da amostra, a tabela ela pode ser dispensada. Agora, se eu estiver falando de um resultado, né, sei lá, estou testando, por exemplo, 2 medicamentos e aí eu quero mostrar o resultado que teve sobre a minha variável resposta, né? Onde eu estou apresentando uma estatística inferencial, estou comparando se existe diferença entre esses medicamentos que eu estou testando, aí eu preciso mostrar a informação completa, né? E aí a tabela ou o gráfico é a melhor maneira de se fazer isso. Muitas vezes a gente vê, então, nesses casos onde é um resultado efetivo do trabalho, a tabela trazendo a informação completa, né, de todos os grupos que estão sendo comparados, da variável resposta, com uma medida com as médias, com uma medida de dispersão, né, desvio padrão ou erro padrão na média, e ainda o valor da probabilidade. Depois a gente vai ver alguns exemplos disso, tá? E indo mais para esse outro lado, então, da apresentação dos resultados no formato de tabelas, né, indo nessa sequência, se a gente parar e for pesquisar no Google, por exemplo, um modelo, digamos assim, ideal para se construir uma tabela, a gente vai encontrar muitas coisas, né, muitas muitos conteúdos que falam a mesma coisa, muitos conteúdos que divergem, né? E muitas regras que uma tabela precisa ter para ser boa. E muitas vezes a criatividade e a edição que a gente faz nessa nossa tabela vai comunicar muito melhor do que a gente seguir essas regras, né? Que existem por aí quanto à formatação da tabela e uso das tabelas, tá? Então, a gente, claro, tem algumas coisas importantes que as tabelas devem conter, eu até citei elas aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas muitas vezes a forma como a gente monta, como a gente edita essa tabela é muito mais efetiva do que certas regras para a gente estar comunicando o que a gente quer. Então, a gente tem que ter objetividade e comunicar apenas o que a gente quer, né? Essa tabela, ela precisa, é claro, ser autoexplicativa, eu preciso olhar para ela e entender o resultado, mas eu não preciso estar enchendo essa tabela de informações que não são necessárias, tá? Então, o que é legal que as tabelas tenham para serem completas? Que elas sejam suficientemente completas, com todas as informações importantes em relação a esse resultado que eu quero estar apresentando, tá? E que dispense, que eu olhando para a tabela, me dispense a consulta ao texto. Então, que eu não tenha que voltar lá no texto, mas eu não entendi aqui o que é esse grupo. Não tem uma nota de rodapé, eu estou usando uma sigla, não tem uma nota de rodapé lá embaixo nessa tabela. Então, isso tem que tomar cuidado. O leitor tem que olhar para a tua tabela e tem que entender o que você está querendo informar ali com aquele resultado, tá? Outra coisa importante, que a tabela contém apenas os dados necessários ao seu entendimento, né? Então, não adianta a gente encher de informações redundantes, muitas vezes, a tabela, que a gente vai poluir essa tabela e dificultar a visualização do que efetivamente importa. Quanto à estrutura, que seja da forma mais simples e objetiva possível, vem em contra tudo que a gente tem falado aqui, né? Que inclua os dados logicamente ordenados, né? Então, por exemplo, estou falando de doses de medicamento.
Quando eu estiver apresentando as doses ali na minha tabela, é legal eu organizar isso, por exemplo, de forma crescente. Começar numa coluna trazendo a menor dose e aí sucessivamente, né? Quando eu estou, por exemplo, apresentando é, algum resultado relacionado a controle tratado, por exemplo. Então, é sempre legal que o controle ele apareça antes do que o tratado. Então, essas coisas é legal de serem visualizadas em uma certa ordem, tá? E que apresente, né, todos os dados importantes, as unidades de medida daquela informação, né, daquela variável resposta que a gente está informando. O tamanho da amostra também é legal, dependendo do que for a tabela, né? É bom trazer o tamanho da amostra, o N que se utilizou, e símbolos que sejam consistentes com o texto, tá? Então, eu sempre tenho que tudo que eu vou estar usando nessa tabela tem que ser consistente com o que eu já escrevi lá no texto. Tá? Então, se eu estou usando uma abreviação, tamanho e fonte, né, também nessa tabela, então é bom que a gente siga toda essa formatação da tabela para que ela fique visualmente bonita e para que a gente consiga comunicar com eficiência os resultados. E aí sempre vem, né, aquela dúvida de como apresentar a tabela, onde que eu vou inserir essa tabela lá no meu artigo científico, né, em que momento que eu vou adicionar essa tabela. Então, a resposta para isso, né, como na maioria das vezes, é depende. Então, depende muito da revista científica que você vai submeter o seu artigo para avaliação. Então, muitas delas têm ali nas normas de submissão o que elas desejam que seja feito com as tabelas, se é intercalada com o texto, se é lá no final, né? Então, isso depende muito da escolha da revista, né? Mas as opções que a gente tem são ou intercalar no texto, né? Eu estou falando tô trazendo a informação do resultado ali no meu artigo, e imediatamente eu coloco, após a chamada da tabela, eu insiro essa tabela logo abaixo. Ou eu posso também utilizar ela lá no final do meu artigo, né? Depois das referências bibliográficas também, algumas revistas pedem para que sejam assim. Muitas vezes eu posso apresentar também em anexo, ou como a gente vê também, material suplementar. Então, dependendo se eu tenho um limite de tabelas no que eu posso inserir no corpo do texto, mas eu tenho tabelas que são extremamente importantes para o entendimento do meu artigo, ou tabelas que são muito grandes, que ocupem mais do que uma página e que não vão ficar visualmente bonitas no meu artigo científico, eu também posso colocá-las como material suplementar, né, para ser submetido às revistas. E quanto ao alinhamento, né, isso aqui eu acho que todo mundo já sabe, né, mas elas devem ser alinhadas de acordo com as margens do texto e seguir o mesmo padrão de formatação do texto, tá? Outra coisa importante, a gente nunca deve repetir as informações em gráficos e em tabelas. Eu preciso escolher qual a visualização que eu quero, tá? Se eu vou utilizar gráfico para mostrar aquele resultado ou se eu vou incluí-lo em uma tabela. E aí, quando que se usa um ou outro também depende, né? Depende do que você quer comunicar. Então, se você está querendo comunicar um valor exato, né? Eu quero que o leitor olhe para o número exatamente daquele meu resultado e compare o tratado com, por exemplo, com o controle. Aí, nesse caso, seria melhor comunicar no formato de tabela. Agora, se eu quero mostrar, quero estar trazendo um aspecto visual para o meu artigo, eu quero que o leitor bata o olho no meu artigo e consiga visualizar que o grupo A, que o tratamento A é melhor, por exemplo, que o tratamento B. Muitas vezes é melhor eu estar fazendo um gráfico de barras, né? Alguma coisa nesse sentido, onde o leitor vai bater o olho naquele gráfico e vai conseguir visualizar pela diferença das barras, por exemplo, que existe uma diferença significativa entre os dados que eu estou apresentando. Então, depende muito do que a gente quer
que o leitor enxergue, né, essa escolha de usar gráficos ou usar tabelas. Normalmente você faz uma mescla. Algumas informações a gente apresenta no formato de tabelas, né, e outras informações no formato gráfico. E também as tabelas todas devem apresentar, a gente não deve deixar lacunas, né? Então, todas as células ali da tabela devem estar preenchidas. Aqui tem alguns exemplos, tá? Trouxe dois artigos aqui, só para trazer exemplos para vocês. Então, aqui a gente tem o perfil clínico epidemiológico de 106 pacientes pediátricos portadores de urolitíase no Rio de Janeiro. Então, a tabela 2 desse artigo é as características demográficas dos pacientes lá do hospital, né, entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014. Então, essa daqui, como o próprio título dessa tabela está trazendo, é uma caracterização da amostra, né? Então, são características demográficas. Ele trouxe no formato de uma tabela. Então, aqui ele tem a informação de gênero, cor da pele e idade no início dos sintomas. Tá? Ainda ele fez uma classificação da idade aqui. E aqui ele tem uma coluna para trazer a amostra, né? Quantos pacientes de cada um, né, dessas características e o quanto representa em percentual. Então, essa tabela aqui é uma tabela de caracterização. Se vocês, por exemplo, não tiverem espaço no artigo, vocês não precisam ocupar podem ocupar o espaço de tabela com coisas que sejam mais relevantes, né, para a interpretação dos resultados, e pode trazer essa informação aqui no formato de texto. Por exemplo, dos 106 pacientes participantes do estudo, 54, ou pode usar o N ou percentual, 54 eram do sexo masculino, 67 eram da cor branca e 54 possuíam idade entre 5 e 10 anos. Então, você estaria resumindo, né, o maior percentual, né, ali dentro das características dentro do estudo já estaria suficiente para o leitor entender a amostra que foi utilizada. Agora, essa outra tabela aqui deste artigo, o título desse artigo é Fatores de Risco Materno-Fetais associado à prematuridade tardia. Tá? Então, aqui também a tabela 2 traz uma análise comparativa entre as características fetais e neonatais com o nascimento prematuro tardio e a termo. Então, aqui a gente tem as colunas de N e percentual referente aos recém-nascidos prematuros tardios e a mesma informação de N e percentual para os recém-nascidos a termo. E aí a gente tem aqui informações, resultados, né? Se aquela criança era pequena para a idade gestacional, se era grande ou não, né, para a idade gestacional e o sexo, tá? Então, aqui é claramente uma tabela que traz resultados. Então, aqui ó, eu estou comparando dois grupos. Estão comparando aqui os prematuros tardios com os recém-nascidos a termo. Tenho até um valor de probabilidade aqui para me dizer se é igual ou diferente essas frequências. Então, aqui nesse caso, eu posso utilizar algumas informações dessa tabela de forma descritiva no texto, né, para mostrar qual foi o grupo que foi melhor, enfim, as características de cada grupo, mas a tabela aqui, ela não é dispensável, eu preciso dela aqui para estar mostrando toda, aqui é importante estar trazendo todas as informações, tá, porque são resultados. Depois disso, a gente passa a falar um pouco da apresentação dos resultados no formato gráfico, tá? Então, o uso do formato gráfico, ele fornece uma impressão mais rápida, né? Mais viva do fenômeno do estudo, é que nem eu falei. Muitas vezes a gente bate o olho num gráfico e de uma forma muito rápida a gente consegue visualizar o resultado que ele quer nos mostrar. E essa é uma característica importante que o gráfico tem que ser, né? Então, eu preciso escolher um gráfico que seja capaz de estar transmitindo essa informação de forma fácil. E os gráficos, eles então representam dinamicamente os dados das tabelas, sendo mais eficientes, né, na sinalização de tendências. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando comparando diferentes doses, se eu estou comparando
resultados que foram medidos em diferentes tempos, eu tenho essa evolução ao longo do tempo, então os gráficos sempre são mais interessantes nesse tipo de resposta, tá? Porque eles têm essa característica da gente conseguir visualizar essas tendências de resposta. Um gráfico, quando ele for bem construído e o tipo de gráfico for escolhido da maneira correta, ele pode estar substituindo de forma simples, rápida e atraente dados que muitas vezes, sem estrutura de tabelas, são difíceis de serem compreendidos, tá? Então, aí uma coisa importante também. E eles, é claro, devem ser simples, a gente já falou sobre isso nas tabelas, e o mesmo vale aqui para os gráficos, e trazer apenas a informação que seja relevante para o entendimento dos resultados. Não adianta eu trazer um gráfico maravilhoso, lindo, mirabolante, cheio de coisas, se eu não conseguir, se eu olhar para ele e não conseguir visualizar de forma eficiente o resultado que ele está disposto a trazer. De novo, aqui a gente fala sobre qual o tipo, né, de gráfico que é o mais adequado para ser utilizado em qual situação. E aí a resposta, de novo, para essa questão é depende, né? Tudo é depende. Depende do que eu quero apresentar. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com dados que têm tendências crescentes ou decrescentes, regressões lineares, por exemplo, o gráfico de linha ele é uma boa opção, né? Então, por exemplo, eu tenho duas variáveis de resposta, eu testo análises de correlação nessas minhas respostas, eu vejo que são respostas correlacionadas, e aí eu vou partir para uma análise de regressão linear, que também é significativa. Aí eu quero mostrar a relação dessas duas variáveis de resposta no formato de gráfico. Então, o gráfico de linha é uma boa ideia para isso, porque eu consigo ver essa linha, né, crescente ou decrescente dos dados, essa união dos pontos, né, formando essa linha crescente ou decrescente, ela enfatiza movimento, então eu consigo visualizar de forma fácil, tá? E aí eu consigo colocar no gráfico, é claro, equações de regressão, valores de probabilidade, coeficientes de determinação, e aí fica uma resposta bem completa, né, do relacionamento entre essas duas variáveis. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com dados de proporção, né, frequências que fecham aí, principalmente quando fecham um valor de 100%, gráficos de círculo, que os famosos gráficos de pizza são legais também de serem utilizados, né? Dá uma ideia do tamanho da fatia que corresponde a cada grupo que eu estou comparando. Gráficos de barra, né, para estudos aí em formatos temporais ou comparativos, né, também bom de ser utilizados quando a gente tem estudos temporais também muito utilizados nos gráficos de linha, tá? E temos também os gráficos de pontos, que mostram essa distribuição, que podem nos ajudar a mostrar essa distribuição dos dados. Tá? Então, por exemplo, eu quero montar um gráfico para trazer a distribuição de toda a amostra que eu utilizei, de todos os pacientes que eu utilizei. Então, esse gráfico de pontos me dá uma ideia de como a minha amostra está distribuída, né, no estudo. Sobre como montar, né, como ferramentas que se tem disponível para para ser utilizada para montar esses gráficos, né? Não tem como não falar do Excel. Eu acho que é a primeira que vem em mente de todo mundo quando a gente fala de uso de gráficos, porque ela é uma ferramenta muito conhecida por todos e que é muito utilizada, tá? Então, o Excel ele tem uma boa interface gráfica, a gente consegue montar muitos gráficos legais e que atendem ao nosso objetivo aqui no Excel. Então, se a gente for aqui na aba inserir, a gente vai encontrar, né, aqui todos os tipos de gráficos disponíveis para serem utilizados. Então, a gente tem gráfico de colunas, de linha, de pizza, de barras, gráficos de área, de dispersão, ó, de pontos que falamos, os gráficos de radar, né, que são muito utilizados, os gráficos aranha, também conhecidos,
histogramas, box plot, que são bem legais, também a gente vai falar um pouco depois sobre os box plots, gráficos em cascata, combinação para eu usar mais do que uma informação, criar outro eixo no gráfico. Então, o Excel, ele é legal e ele traz muitas possibilidades, né, para o uso dos gráficos, tá? Então, é uma opção legal, sim, para ser explorada, né? Principalmente se forem poucos gráficos e gráficos relativamente simples. Então, ele atende muito bem a esse propósito. E depois a gente tem também, além do Excel, é claro, os softwares estatísticos. E quando a gente fala de exploração gráfica, quando eu falo de exploração gráfica, o software estatístico que eu acho que mais se destaca, né, que a gente mais utiliza para esse fim é o R, né? Então, o R Studio, ele traz muitas opções gráficas para serem utilizados. Diferente do Excel, aqui a gente trabalha com pacotes, né? Então, o R, ele é um software estatístico que funciona baseado em pacotes. Então, para cada tipo, para cada segmento de análise estatística que eu quero fazer, existem pacotes específicos e existem pacotes também que são pacotes gráficos, tá? Então, a gente consegue montar muitos gráficos legais dentro do RStudio. Aqui, essa tela que vocês estão vendo, depois eu vou acessar esse site aqui, vou mostrar para vocês como que ele funciona. No final da apresentação, tem 2 sites que eu quero mostrar. Até vou pedir se a Lid quiser copiar o endereço e colocar no chat para vocês, que aí depois vocês podem acessar e podem olhar com mais calma também. Mas aqui tem todos os tipos, né, as segmentações de gráficos que podem ser construídos no R, tá? Então, e se eu abrir, depois vocês vão ver, quando eu abrir lá no site mesmo, se eu abrir, cada opção dessas aqui ainda me traz muitas opções dentro de coisas que eu posso substituir, adicionar e modificar nos gráficos. Traz toda a linha tem toda a linha de programação, né? Tudo, e o passo a passo de como utilizar. Então, o R, ele é um software estatístico muito bom, porque ele tem a característica de ser muito fácil da gente encontrar, né, os comandos, né, de encontrar informações sobre esses gráficos, então, e tudo, né, todas as outras análises que a gente deseja fazer, então ele tem uma comunidade muito ativa. Então, quando a gente tem, quero construir um gráfico, né, pego aqui, tem toda a linha de programação, mas mesmo assim eu não estou conseguindo, estou com dúvida. Se a gente entrar na comunidade, a gente consegue que as pessoas, que os especialistas, muitas vezes, nos respondam e nos ajudem a construir esses gráficos. E é claro que depois que você constrói o primeiro, você fica com toda essa linha, né, essa programação, que não é muito extensa, né, então o R, ela não é aquele software estatístico, assim, que necessita de extensas linhas de programação para construir um gráfico ou qualquer análise que seja. Então, a informação ela está disponível de uma forma muito fácil, né, para ser utilizada. Eu vou entrar depois nesse site e vou mostrar para vocês como é que funciona de uma maneira melhor. Falando então do Excel e do RStudio, né, comparações, diferenças, né, entre um e outro. Então, o Excel, ele é uma ferramenta, como eu já falei, amplamente conhecida, tem muitas opções gráficas de fácil edição, tá? Mas, em contrapartida, ele exige muita edição nos gráficos mais elaborados. Então, se eu tiver que fazer um gráfico mais elaborado, ou se eu tiver que fazer muitos gráficos, né, eu gasto muito tempo editando esses gráficos. Então, são muitos cliques, né, muitas coisas que eu preciso ajustar de forma manual dentro do Excel para que o meu gráfico fique pronto para ser utilizado, principalmente num artigo científico, tá? Tem a restrição para gráficos que são mais complexos, né? Então, gráficos assim mais elaborados, a gente não consegue muitas vezes construí-los no Excel. E ele exige um preparo prévio dos dados, tá? Então, muitos gráficos que a gente vai, alguns não, mas muitos que a gente for construir no Excel, eu não posso simplesmente
selecionar a minha coluna ali no meu banco de dados e pedir para construir o gráfico. Então, muitas vezes eu vou precisar estar fazendo uma estatística descritiva, uma estatística de frequência, de desvio padrão, de erro padrão da média, né? Então, dependendo do gráfico, eu preciso fazer essa estatística descritiva e montar uma estrutura que eu consiga utilizar para construir o gráfico, tá? E quando eu estou trabalhando com softwares estatísticos, por outro lado, essa construção gráfica, ela vai ser por meio de programação, né? Então, são linhas de comando. E por conta disso, a edição ela é facilitada. Então, eu vou construir a linha, vou pegar, né? Vou acessar a linha de comando pronta, só vou adaptar para o conjunto de dados que eu tenho, para o banco de dados que eu tenho, e vou conseguir editar de uma forma muito fácil esse gráfico, e isso é reproduzível. Então, eu consigo ter agilidade se eu precisar construir múltiplos gráficos, né? Então, isso torna o trabalho muito ágil, tá? E ele, é claro, como eu já mostrei para vocês, tem uma grande extensão de tipos de visualizações. Eu estou falando do RStudio aqui, mas existem outros softwares estatísticos também. É que a interface gráfica do RStudio ela é muito boa, né? Então, por isso que a gente trouxe ele aqui como sugestão de software para construção gráfica. Falando agora rapidamente sobre tipos de gráficos, né, e quando que eles são melhor utilizados, tá? Então, a gente começa a falar aqui dos histogramas, tá? Então, os histogramas, eles são utilizados quando a gente quer representar a distribuição de uma variável numérica, né? Então, ele é uma estatística descritiva, tá? E aí eu tenho dentro, esses aqui, todos esses gráficos que eu vou estar mostrando para vocês a partir de agora, eles foram extraídos lá do software R, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aonde que eles ficam lá, se vocês têm interesse em ver as linhas de comando para construção, tá? Então, aqui eu posso ter desde um histograma mais básico ali, que, né, sem edição, numa escala de cinza, e aí eu posso ir tendo opções dentro desse histograma. Então, eu consigo, por exemplo, ter duas variáveis respostas espelhadas. Eu posso, por exemplo, pintar, né, ter cauda colorida para representar desvio padrão, por exemplo. Eu posso ter duas respostas no mesmo eixo, né? Então, para ver aonde os dados se sobrepõem. Então, algumas opções aí que eu tenho quando eu falo de histograma. Outro gráfico muito legal e muito utilizado nos artigos científicos é o boxplot, tá? Então, ele é muito comum para comparar a distribuição de vários grupos, tá? E eu posso utilizá-lo também se eu quiser descrever uma resposta única, tá? Então, eu posso tanto comparar diferentes grupos com esse gráfico, quanto descrever a resposta única. Posso ter, por exemplo, uma variável resposta peso corporal. Posso ter um boxplot que represente todos os pesos corporais de todos os pacientes participantes do estudo, e posso ter, estou trabalhando, por exemplo, com 3 grupos de medicamento, posso ter 3 boxplot, um para cada grupo, para mostrar as características dentro de cada um desses grupos, tá? Então, esse gráfico, ele é um gráfico muito legal, porque além da gente visualizar o efeito, a gente também consegue entender através dele toda a distribuição que os dados têm. Tá? Então, o que a gente consegue visualizar nesse gráfico de caixa? O boxplot também é conhecido como gráfico de caixa. Então, eu consigo visualizar aqui o meu valor mínimo, ó. Então, aqui no final dessa linha aqui, eu tenho o meu valor mínimo. Na outra ponta, ele pode estar deitado assim, ou ele pode estar em pé, depois vocês vão ver. Tem o meu valor máximo aqui, tá? Consigo, por meio do boxplot, avaliar a presença de outliers, então eu consigo identificar amostras, né, indivíduos que são considerados outliers, aqui que estão fora do padrão dos meus dados, né? Então, eu tenho condições aqui de identificar quem são, e posso conferir, né, lá, usar essa informação para conferir lá na minha base de dados se realmente são
valores discrepantes, mas que fazem sentido na minha análise, ou se são valores que eu preciso rever, né? Daqui a pouco consigo identificar aqui erros de tabulação ou alguma coisa nesse sentido. Então, é bem interessante essa parte também. E eu tenho a caixa, né? Ele é chamado de gráfico de caixa por conta dessa caixinha que ele constrói aqui, onde eu consigo visualizar os quartis, né? Então, eu tenho aqui nessa parte inferior, né? Se ele estivesse de pé, o quartil 1, que representa 25% dos dados. Na parte superior, eu tenho o quartil 3, que representa 75% dos dados, e eu tenho o quartil 2, que representa 50% dos dados, e é a mesma coisa no caso que a mediana, tá? Posso ter a média também, se eu quiser, no boxplot, e consigo calcular o intervalo interquartil, né? Se eu reduzir o quartil 3, diminuir o valor do quartil 3 do valor do quartil 1, tá? Então, muitas informações aí dentro de uma única visualização, tá? Como eu mencionei, né, a gente usa muito o boxplot quando a gente quer, por exemplo, mostrar comparações de grupos, né, de tratamentos. Aqui é um exemplo, ó, então tenho quatro tratamentos aqui que estão sendo comparados em uma variável resposta, e aí eu tenho aqui um boxplot para cada um desses tratamentos e eu consigo visualizar, né, as distribuições desses dados. Eu consigo visualizar aqui, por exemplo, que eu tenho pouquíssima variação na minha amostra aqui, ó, no meu tratamento D. Então, olha a caixa, quanto mais estreita é essa caixa, mais homogêneo é aquele grupo, né? Então, eu não tenho tanta variação de resposta, tá? Eu posso, se eu quiser, se for do meu objetivo, eu posso destacar um tratamento, por exemplo, eu sei que esse tratamento aqui é o único que teve diferença significativa em relação aos demais. Posso destacar ele, colocar uma cor diferente para ele. Posso inserir dentro desse gráfico o teste pós-hoc, né, se eu fizer uma análise de variância, o teste pós-hoc é o que vai me ajudar a identificar quais são os tratamentos que são iguais ou diferentes entre si. Eu posso inserir esse pós-hoc dentro do meu gráfico de boxplot, tá? Aí eu já estou informando o grupo que é melhor, né, ou pior, e quem é igual ou diferente de quem, tá? Então, consigo visualizar. Posso adicionar a média, né? Como eu mencionei para vocês, posso também, além da mediana, ter a média aqui no centro da minha caixa. E aí aqui é interessante, né? Quanto mais próximo a média estiver da mediana, quando eu estou falando, né, claro, de dados quantitativos, mais a distribuição desses dados ela se assemelha a uma distribuição normal, né? Que é um pressuposto da análise de variância, a gente ter a distribuição normal dos dados. Então, quanto mais próximo a média da mediana, é um indicativo de que eu tenho uma distribuição normal dos dados. E eu posso ter mais do que um fator nesse gráfico. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui vários medicamentos e 2 doses, por exemplo. Então, estou comparando 2 fatores, que é o tipo de medicamento e a dose dentro de cada medicamento, e eu posso estar mostrando isso também pelo boxplot. Temos também o gráfico de barras, que é uma opção, né, que pode ser utilizado. Ele exibe a relação entre uma resposta quantitativa e uma qualitativa classificatória, tá? Então, eu posso ter esse gráfico de barras também, né, no formato mais simples, posso ter ele no formato colorido, posso incluir as barras de erro, tá? Isso que é muito importante de ser incluído nos gráficos, quando a gente está trabalhando com gráficos de barras, tá? Porque ela nos dá uma ideia também de variação, né, nos dados. Então, sempre que eu tiver um dado que ele é quantitativo, isso aqui vale tanto para descrever esse resultado na forma de gráfico, como na forma de tabelas, como na forma descritiva. Sempre que eu estiver trazendo uma média, eu preciso também ter uma medida, né, de dispersão junto com essa média, tá? Então, um erro padrão, ou desvio padrão, ou coeficiente de variação, eu tenho que apresentar para a gente ter uma noção dessa distribuição, porque a média em si, sozinha, ela não traz, né, uma boa percepção do resultado, porque ela é muito influenciada pelos valores extremos. Então, eu sempre tenho que trazer
essa informação extra quando eu estou trabalhando com médias de dados quantitativos, tá? Então, interessante sempre trazer com a barra de erro junto. E também aqui no mesmo caso que lá no Boxplot, posso estar apresentando mais do que um fator. E aí, se a gente compara, né, o gráfico de Boxplot lá, aquele de mais de um fator, que era esse aqui, né? Então, olha o quão rico ele é de informação, né? Eu tenho para cada grupo, dentro de cada dose toda, eu consigo, né, olhando para o gráfico, ver toda a distribuição, né? E aqui quando eu olho para esse gráfico aqui de mais de um fator, eu só consigo ter a informação aqui da média, né? Então, que está aqui no topo, e a informação do meu desvio. Então, ele é um gráfico legal, muito utilizado também, mas ele traz menos informação que o Boxplot. Temos também a opção de se utilizar os gráficos de dispersão, tá? Então, o gráfico de dispersão, ele exibe a relação entre duas variáveis numéricas, tá? Então, ele traz todos os pontos do conjunto do banco de dados, tá? Então, cada bolinha que aparece aqui vai ser um indivíduo, uma observação, tá? E ele pode ser utilizado também para duas variáveis respostas ou uma variável, quando eu estou contrastando, né? Duas variáveis respostas ou uma variável resposta e uma variável classificatória, tá? E aí, de novo, né? Eu posso colorir esse gráfico por grupos para diferenciar. Eu posso utilizar símbolos, se eu estou usando, por exemplo, uma escala, o meu artigo só me permite que eu use uma escala de cinza, então eu posso substituir os grupos por símbolos, né? Posso adicionar linhas de tendência com intervalo de confiança, né, que dá aquela ideia da dispersão dos dados também, o intervalo de confiança, certo? Isso aqui é, por exemplo, uma regressão linear, tá? E posso ter também, é claro, várias linhas dentro do mesmo gráfico, tá? Por exemplo, mostrando os diferentes grupos. Depois ainda a gente tem os gráficos de linha, que são muito semelhantes aos gráficos de dispersão, e são também conhecidos como dispersão conectada, né? E ele também vai exibir a relação entre duas variáveis numéricas. Só que a diferença é que aqui no de dispersão, cada observação minha é um ponto, né? Então, todos os indivíduos, se eu tenho 1000 indivíduos, eu vou ter 1000 pontinhos aqui dentro do meu gráfico. E aqui no de linha, eu vou estar trazendo as minhas médias, né? Então, eu tenho a média do grupo, a média de resposta para o grupo A, a média de resposta para o grupo B, e assim sucessivamente eu vou ligando, né? Vou continuando essa linha, vou formando essa linha, tá? Então, é o ponto médio entre as repetições daquele grupo. Posso ter os pontos ou não, posso ter vários grupos dentro do mesmo gráfico, se eu estou comparando, obviamente, né? Posso ter eixo duplo também, se eu estou trazendo aproveitando esse gráfico para mostrar duas respostas, por exemplo, que se relacionem, tá? Então, tem essa opção. E seguindo essa mesma linha de gráficos, a gente tem as séries temporais, né? Que também a gente chama de séries temporais, mas não deixa de ser um gráfico de linha, né? Então, tem aqui o formato simples, eu posso utilizar uma medida de dispersão, um intervalo de confiança aqui para mostrar ao redor dos meus dados. Eu posso usar um gráfico de área, né, para mostrar essa série temporal, os picos que ela forma, né? Então, tem todas essas opções. Temos a opção dos gráficos de rosca e pizza para medir proporções, né? Então, ele pode ser nesse formato ou nesse formato, e aí a gente consegue, a gente normalmente coloca o percentual, né? Mas só olhando pelo tamanho da fatia, a gente já consegue bater o olho e ver qual é a informação que a gente está querendo passar com ele. Temos também a possibilidade do uso, agora também falando mais aqui em relação a gráficos que são construídos com análise estatística do correlograma, tá? Então, gráficos que são utilizados para exibir a correlação entre respostas, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse gráfico eu tenho a correlação aqui entre essas respostas aqui, quanto mais forte estiver esse azul, mais próxima a minha correlação é negativa, mais próxima do 1 é o meu coeficiente de correlação negativa,
Quanto mais vermelho, mais próximo do 1 é a minha correlação positiva. Então, por exemplo, essa variável 1 aqui se correlaciona de uma forma muito forte e positiva com esta outra variável aqui, né? Eu faço, então, gráficos de correlação, pode ser exibido assim, pode ser exibido com círculos, né, seguindo a mesma teoria, só que aqui inverte, ó, o azul escuro é a correlação positiva e o vermelho a correlação negativa. Vejam que tem o tamanho das bolinhas, né? Quanto mais forte essa correlação, além de mais forte a cor, também maior é essa bolinha. Posso ter os coeficientes, tá? Ter as cores e os coeficientes, tá? Posso usar só a diagonal superior ou só a diagonal inferior, né? Porque o gráfico de correlação ele é um espelho, né? Então, tudo que tiver para baixo dessa diagonal principal é igual ao que tiver para cima. E posso ter dos dois jeitos, né? Posso ter o coeficiente e também a cor, tá? Então, aí para mostrar as correlações. Outro gráfico também que a gente pode estar construindo dentro do software R é o dendrograma, né? Um gráfico de agrupamento de dados. Então, isso daqui serve muito para conjunto de dados onde eu não tenho um fator de comparação. Tá? Então, quando eu tenho indivíduos, eu tenho coleta de dados de um grupo de indivíduos, mas eu não tenho nada para comparar, não tenho medicamentos, não tenho tratamentos, não tenho caso controle. Então, a análise de agrupamento ela serve para agrupar justamente os indivíduos por semelhança, né? Então, ela consegue captar quais as semelhanças entre grupos de indivíduos para a gente formar diferentes grupos, tá? Então, eu consigo agrupar indivíduos por características e depois eu posso usar esses grupos que eu criei para fazer análises estatísticas. Como, por exemplo, essa aqui, que é a análise de componente principal, que é uma análise multivariada, né? Então, onde eu relaciono os meus grupos, né? Os meus indivíduos, aqui, por exemplo, eu tenho 3 grupos, ó, dos azuis, dos cinzas e dos amarelos, e aí eu relaciono, né, com as minhas variáveis resposta, tá? Então, tem muitas possibilidades quanto a isso também. Outro gráfico também muito legal, que é bastante utilizado, principalmente, né, na área médica, é o gráfico da meta-análise, que é o Forest Plot, tá? Então, no R a gente constrói esse gráfico com muita facilidade, então é uma linhazinha assim de comando e a gente consegue construir esse gráfico, tá? Então, é uma visualização bem boa, com muitos ajustes que a gente pode fazer, tá? E eram esses os gráficos que eu tinha para apresentar. Depois, além do software R, eu também queria mostrar para vocês, mas eu vou mostrar direto lá no site, esse outro site aqui, que é o Data2Viz também, que é um site muito legal para ajudar vocês a decidirem qual o gráfico que vocês vão escolher, né, para estar demonstrando os resultados de vocês. Então, eu vou sair aqui da minha tela e vou aqui para o R, gráficos do R, né? Estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, eu estou aqui agora lá na galeria de gráficos do R, tá? Então, aqui eu tenho todas as visualizações possíveis, né, dentro do software R, então ele me traz aqui algumas mensagens de bem-vindo, algumas dicas, pacotes que são utilizados, né, que precisam ser instalados. E aí eu tenho, logo aqui abaixo, todos os tipos de gráficos disponíveis. Se eu clicar aqui, ó, em tipos de gráfico, vai aparecer aquela tela que vocês estão visualizando antes, ó. Então, tem todos os tipos aqui. Ou eles estão aqui também descendo aqui no site, eles estão aqui disponíveis também. Então, tem todos os tipos aqui, ó. Tem gráficos de distribuição, que são esses aqui, gráficos de correlação, gráficos de classificação, parte de um todo, evolução, gráficos de mapa, de fluxo, né? Outras informações gráficas aqui. E aí, eu escolho, né, um gráfico que eu quero, por exemplo, vou utilizar um gráfico de barras, aí eu clico sobre ele,
ele me traz aqui a informação, né, de para que serve esse gráfico, quando que é legal utilizar esse gráfico, e aí ele começa com o passo a passo. Então, ele me diz, né, quais são os pacotes que eu preciso instalar, dentro do R, qual a função que eu vou utilizar, e aí ele me pede para escolher qual é o gráfico que eu quero construir. Então, eu quero construir um gráfico de barras mais básico, né? Ou eu quero construir aqui, ó, esse aqui que eu falei para vocês, com barras de erro, né? Que é interessante. Então, aqui ele dá uma dica, ó, como adicionar barras de erro em um gráfico de barras e por onde você deve ter cuidado com isso. Aí, se eu clicar aqui, ele vai abrir todas as informações sobre a construção desse gráfico, tá? Então, ele vai me trazer o passo a passo, todas as funções, como que eu faço, né? O que que é importante saber, e o código de programação. Então, aqui está carregando o pacote que precisa, aqui ele está criando o banco de dados, né? No caso, só que está fazendo um exemplo, né? No nosso caso, a gente tem bancos de dados que a gente só importa para o programa, e esse daqui, ó, é o comando utilizado para montar a linha de programação utilizada para montar aquele gráfico. E o que a gente vai mudar aqui é basicamente título de eixo, nome da minha variável, né? Então, muitas coisas aqui vão permanecer iguais, né? E aí tem toda a questão de customização, ó, por exemplo, eu quero utilizar a caixinha, só o tracinho com a bolinha, quero fazer desse jeito aqui, então, ó, ele traz todas, ó, com retângulo, com linha mais ponto na horizontal, e ele traz toda a programação para essas particularidades, né? Então, a gente escolhe o gráfico que quer e copia o comando e coloca lá no software, né, no R, e ajusta as informações que precisam, né, com relação ao banco de dados, e tem o gráfico prontinho para ser utilizado, tá? E o outro software que eu quero mostrar é o Data to Viz, tá? Que é este site aqui que ajuda vocês a decidirem sobre qual é a melhor opção de gráficos para ser utilizada, tá? Então, vou em explorar aqui, ó, e aí aqui, ó, ele me traz a visão de de todos os tipos de dados. Então, por exemplo, tenho dados numéricos, né? Então, eu cliquei aqui nos dados numéricos, ele me traz essa árvore de decisão, né? Então, tá, eu tenho dados numéricos com uma única variável, tá? Então, se é uma única variável, esses são os melhores gráficos. E aqui ele dá uma cola, ó, quando eu passo o mouse, ele me dá uma cola do que é esse banco de dados, tá? Conjunto, ó, me dá um exemplo, tá? Se eu tiver duas variáveis numéricas não ordenadas, ou ordenadas, assim sucessivamente, ele vai me mostrando as opções para o melhor gráfico de acordo com os dados que eu tenho. Então, tem opção para dados numéricos, para dados categóricos, olha aí muda o tipo de gráfico, para numéricos e categóricos, né? Então, estou relacionando uma variável numérica e uma categórica, tá? Então, aqui, para ambos. Para mapas, tá? Então, tem opção de mapas aqui também. Gráficos em rede, né? Então, o dendrograma, né? Tem todos, tem o gráfico de aranha, eu acho, por aqui também. Então, todos esses tipos de gráficos de rede, séries temporais também, né? Então, aqui opções para mostrar séries temporais, ó, semelhantes às que eu apresentei lá para vocês anteriormente também. E aí, se eu clicar dentro desse gráfico, né? Tá, eu escolhi a melhor visualização é o Boxplot. Aí, se eu clicar nessa visualização, ó, ele me traz a informação aqui sobre esse gráfico, tá? Erros comuns que a gente comete ao construir esse gráfico, e aí ele me traz os códigos, tá? Então, se eu clicar aqui, galeria de gráficos do R, ele vai me direcionar lá para aquele mesmo site que eu mostrei para vocês, tá? Eu tenho a opção de linhas de comando em Python, tá? Que Python é uma outra ferramenta de análise estatística de dados muito legal, também muito crescente, tá? Então, eu tenho a opção de utilizar em Python, se alguém já ouviu falar e é familiarizado. Tenho o D3JS, que é a visualização do JavaScript, tá? E tenho essa outra também, que é para interfaces web,
tá? Então, tem todos esses formatos que aí eu clico aqui e ele me direciona. Por exemplo, se eu clicar aqui em Python, ele vai abrir uma galeria parecida com aquela anterior, só que agora aqui pro Python, né? E aí ele me traz muito semelhante, ó, mas ele me traz a linha de programação para utilizar em Python, tá?